Nessa aula eu vou te mostrar qual que é a marcação mais forte e qual também é a marcação mais fraca para depois você conseguir fazer a superação. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também me siga lá no Instagram, @WillTrader1, porque é lá que eu vou tirar as suas dúvidas. Então aqui, sem enrolação, a gente tem vários tipos de marcação. Então a marcação não é qualquer marcação, não é suporte e resistência. A gente vai fazer a marcação de domínios. A gente sabe que domínio a gente sempre faz a marcação na parte da sua abertura. Então vamos fazer aqui um pequeno entendimento básico, uma pequena introdução para você identificar, para você conseguir fazer a sua marcação. Então sempre vamos pegar a marcação da sua abertura, sempre vai ser a primeira vela do movimento e também da sua abertura. Vai ter casos aqui que no meio dessa pernada a gente vai marcar os domínios que estão na pernada, mas vamos identificar aqui. Temos aqui esse domínio de compra, temos esse domínio de venda, temos aqui esse domínio de compra, porque identificamos a vela da reversão. Identificamos que essa pernada de venda acabou e essa pernada de compra começou. Então aqui a gente pode fazer a marcação de domínio comprador. Aqui é a mesma coisa, ó. Reverteu de verde para vermelho, temos domínio de venda, porque reverteu aqui o movimento. Acabou esse movimento de compra e começou esse movimento de venda. Começou essa nova pernada de venda. Então podemos fazer a marcação na sua abertura. A abertura da vela vermelha é sempre na parte de cima e a abertura da vela verde é sempre na parte de baixo. Então a marcação a gente pode fazer na reversão, a gente pode fazer a marcação também no meio da pernada, por exemplo. A gente tem aqui essa pernada de compra, mas se a gente tiver alguma vela careca, uma vela sem pavio, a gente pode fazer a marcação de domínio também. Então, por exemplo, aqui não teve aqui vela sem pavio. Então aqui a única marcação que a gente pode fazer aqui a marcação da reversão. Então aqui a marcação da abertura. Então aqui a gente tem domínio comprador. Também a gente tem a primeira vela após rompimento. Então aqui, vela da reversão, marca sua extremidade, rompimento, primeira vela após rompimento, temos essa marcação também. Então a gente tem vários tipos de domínio no gráfico, mas vai ter domínio que é mais fraco e vai ter domínio que é mais forte. Então, por exemplo, aqui, esse domínio, ele confluenciou, que é a primeira vela do movimento, é a primeira vela da pernada, porque reverteu de vermelho para verde. Então essa aqui é a primeira vela da reversão. Mas também, se a gente for observar, ela também é uma vela de força. Ela consegue fazer o rompimento e consegue dar uma continuação com a vela da mesma cor do rompimento. Então aqui confluenciou, que é a primeira vela da reversão e também é uma vela de força. Então a gente pode fazer a marcação aqui de domínio comprador, que a gente sempre marca na sua abertura. Aí no futuro, quando faz alguns padrões aqui que eu já ensino no canal, você pode pegar uma operação de compra muito forte, porque é a primeira vela da reversão e também é uma vela de força. Mas vai ter outros cenários que vai ser muito mais forte ainda a sua operação. E vai ter outros cenários também que vai ser mais fraco. Por exemplo, aqui a gente teve essa reversão, reverteu aqui de vela verde para vermelha. Só deixa eu apagar aqui para não ficar muito embolado. Reverteu de verde para vermelha, aqui a gente tem a primeira vela do movimento da venda, porque reverteu essa pernada de compra para iniciar aqui a pernada de venda. Essa vela aqui é a primeira da reversão, só que também, se você for observar, ela é uma vela de força que faz o rompimento dessa vela da reversão. A gente marca a extremidade, como não deixou pavio, marca somente o corpo. A gente marca a sua abertura, aí conseguiu romper e confirmou com mais uma vela da mesma cor do rompimento. Rompeu vermelha, tem que confirmar a vermelha. Se fizer a vela de confirmação verde, não é uma confirmação ideal para a vela de força. Então faz aqui o rompimento e uma continuação. Então essa vela é uma vela de força verdadeira e também a primeira vela da reversão. Então quando faz aqui uma conexão, por exemplo, essa vela aqui de venda consegue fazer a conexão com esse movimento aqui de vendedor, que é o domínio de venda. É a primeira vela da reversão e também é a vela de força. Aí quando rompe aqui para baixo, a gente já tem força de venda, mas a gente não pode pegar a venda aleatoriamente, porque, por exemplo, aqui, nesse caso, vai ter casos e casos. Vai ter vários cenários diferentes. Por exemplo, esse cenário aqui consegue romper para baixo, mas não deixou interesse, não deixou liquidez para o mercado trabalhar. Então, toda vez que o mercado estiver caindo, ele vai buscar os pavios de venda, vai buscar liquidez de venda. É todo o pavio do fechamento ela vai buscar. Então, por exemplo, aqui, essa vela foi capaz de fechar essa liquidez de venda. Ela conseguiu buscar. Então, se ela conseguiu buscar, ela conseguiu trabalhar a liquidez. Por exemplo, tem essa liquidez para trabalhar e aqui essa liquidez de venda foi trabalhada, só que não deixou mais interesse, fica arriscado você pegar uma venda, porque não deixou interesse. Tem sim esse interesse de venda, só que essa vela aqui também não deixou interesse maior, ela pode muito bem subir. Então não é porque aqui consegue ter força de venda que você vai pegar uma venda aleatoriamente. Por exemplo, você pode esperar a confirmação. Conseguiu confirmar? Você vai pegar a venda aqui? Também não, não é nada aleatório. Por exemplo, aqui, tem que observar o cenário por completo. Aqui, nenhuma dessas duas velas deixaram pavio, não deixou interesse aqui e também não deixou
um pavio aqui nessa vela de compra. Então, fechou todos os interesses de venda. Então, esse pavio não vai ser mais buscado e esse pavio também não vai ser mais buscado. Então, para operar vendido aqui, vai ficar muito ruim. Então, você não pode fazer essa operação de venda. Você pode colocar também mais confluências. Por exemplo, essa vela de compra já conseguiu bater nessa order block. A gente sabe que é a nossa última vela da pernada. Aí você vai perguntar para mim, ah, mas é a primeira, só teve uma vela aqui. Mas aqui, quando tem somente uma vela, não tem várias velas, a gente pode marcar aqui, por exemplo, teve 3 velas verdes, a gente marca a última, que é a última vela do movimento. A última vela da pernada. Aqui é a última vela da pernada também. Só que aqui no caso, como somente teve uma vela apenas, aqui também vai ser a última vela desse movimento. Então aqui é uma order block, a gente sabe que é uma vela institucional, já tem vídeo no canal explicando isso. E se faz uma vela aqui verde, que já consegue entrar para essa vela aqui, ela consegue mitigar esse movimento. Então a gente pode pegar aqui uma reversão, uma leitura um pouquinho mais avançada, mas porque ele já conseguiu trabalhar esse carinha aqui. Então podemos pegar uma reversão. Mas outra coisa também, essa vela já foi responsável por fazer conexão com essa vela da reversão. Então podemos ter leitura de compra aqui. Só que a gente pode observar também que a gente tem essa vela da reversão. Se consegue romper para cima, temos conexão com a força compradora. Aí a gente pode colocar mais confluência. Essa vela aqui deixou um pavio tocando aqui no domínio, tocando na marcação. Então se toca um pavio na marcação, esse domínio de compra aqui não vai mais influenciar no preço. Então essa conexão é uma conexão falsa. Já conseguiu mitigar essa order block, então já conseguiu aqui trabalhar, já ficou aqui dentro do canal dessa order block, dessa última vela da pernada. Então a gente poderia jogar uma venda, mas é claro, não deixou interesse, vai ficar perigoso. Aí sempre você coloca mais confluências na sua operação. Então aqui a gente pode ter os domínios da pernada, a gente pode ter o domínio da vela de força, a gente pode ter o domínio da primeira vela após a reversão, primeira vela após o rompimento, vai ter casos e casos, é só você observar o gráfico. Por exemplo, aqui no preço atual, a gente tem essa vela vermelha, e essa vela vermelha aqui é a primeira vela da reversão, porque reverteu o movimento. Teve aqui uma pernada de compra e reverteu. Então, se acabou essa pernada de compra e começou essa pernada de venda, aqui começou essa pernada de venda. E vamos ver qual tipo de domínio que é. Se é um domínio forte ou se é um domínio fraco. Aqui a gente pode marcar a sua abertura, que é o domínio de venda. Mas vamos observar mais coisas. Essa vela aqui, ela consegue dar uma continuação? Não consegue. Então, se ela não consegue dar continuação, e também ela não consegue fazer rompimento, isso aqui não é a vela de força. Então aqui é somente a primeira vela da reversão, porque ela não consegue romper nada, ela não consegue nem fazer aqui nenhum rompimento de primeiras velas de compra. Por exemplo aqui, essa vela, para ser uma vela boa, ela deveria romper esse carinha aqui, que é a primeira vela da reversão. Então conseguiu romper e conseguiu confirmar mais uma vela, aí seria uma vela de força, aí ficaria melhor a sua operação. Vamos ver mais cenários aqui de domínios que a gente pode fazer a marcação. Por exemplo aqui, essa vela verde aqui, vamos identificar qual tipo de domínio que ela é. Se é um domínio forte, se é um domínio fraco, se é um domínio médio. Vamos lá, essa vela aqui reverteu de vermelho para verde. Então finalizou o movimento da venda e começou essa pernada de compra. A gente pode marcar essa vela aqui na sua abertura, que é a primeira vela da reversão. Vamos identificar também quais confluências a gente pode marcar nessa vela aqui. Ela também é a vela de força, porque ela foi capaz de romper esse carinha aqui, que é a primeira vela da reversão. A gente pode marcar essa extremidade. Aí quando faz o rompimento e faz uma confirmação, essa vela aqui, a gente sabe que é a primeira da reversão. Então a gente sabe que é a primeira da reversão porque reverteu o movimento. E também a gente tem uma confluência a mais que a gente sabe também que ela é uma vela de força. Ela rompeu aqui a primeira vela da venda e conseguiu dar a continuação. Então ela também é uma vela de força. Aí, quando consegue aqui fazer os padrões ideais pode ser padrão de continuação, pode ser aqui conexão com o padrão de continuação, também pode ser confirmação, pode ser várias coisas que está dentro do nosso operacional. A pressão de compra, várias coisas para você poder operar comprado aqui. E essa operação vai ficar muito forte de acordo você conseguir observar qual o tipo de domínio que ela é. Ela conseguiu ser a primeira da reversão, ela conseguiu ser uma vela de força também. Então essa vela aqui é uma vela forte para você fazer uma operação. Quando conseguir romper para cima, fazer aqui um padrão de continuação, fazer aqui uma confirmação, aí você pode fazer uma operação bem tranquilo, porque é uma marcação forte. É um domínio forte do gráfico. Por exemplo, essa vela aqui, a gente tem domínio comprador. Só que essa vela aqui, vamos ver, ela é o domínio da primeira vela após o rompimento, porque rompeu esse carinha aqui, então fez o rompimento, e essa vela ela pode ser verde ou vermelha, que ela vai ser a primeira vela após o rompimento. Já tem vários vídeos explicando como que é a primeira vela após o rompimento. É sempre quando rompe alguma primeira vela da reversão. Então, se for uma vela vermelha,
ela tem que romper e a próxima pode ser verde ou vermelha, que essa vela aqui é a primeira vela após o rompimento. Então aqui vai confundir o quê? A gente pode colocar que é a primeira vela após o rompimento e também ela é uma vela careca, porque a vela anterior nessa divisão de preço ficou careca, ficou sem pavio. Então, se a gente tem duas velas, onde nessa divisão alguma dessas velas não deixou pavio, ou nessa parte, a gente tem um domínio de vela careca. Então, aqui, como essa vela não deixou pavio, essa próxima vela aqui vai se tornar um domínio de vela careca e também um domínio da primeira vela após o rompimento, porque essa vela aqui conseguiu romper e a próxima vai ser a marcação de domínio. Então, essa vela aqui é a nossa primeira vela após o rompimento e também é uma vela de domínio careca. Então, a gente tem domínio careca. Aí a gente pode fazer a marcação aonde? Na sua abertura. Todos os domínios que você for marcar no gráfico sempre tem que ser na abertura, não pode ser no fechamento, porque sempre aqui é onde começou esse movimento. Então você vai marcar sempre na abertura. Se for vela verde, você marca embaixo. Se for vela vermelha, você sempre tem que marcar em cima. Então é esse exercício que você tem que fazer. Você tem que observar aqui no gráfico e encontrar todas as velas aqui que faz uma reversão. Por exemplo, faz uma reversão, a gente consegue encontrar domínio de venda. Faz uma reversão aqui, a gente tem domínio de compra. Faz a reversão, domínio de venda. Faz a reversão, domínio de compra. Você vai ter que filtrar e ver se é um domínio forte ou não. Aí também tem os domínios no meio da pernada. São os domínios de vela careca e os domínios também de primeira vela após o rompimento. Aqui fez uma vela careca, que a gente tem duas velas. E nessa divisão, alguma dessas duas velas, ou aqui na parte de cima, ou aqui na parte de baixo, então a parte do fechamento ou a parte da abertura dessa vela, não deixou pavio. Então essa vela não deixou pavio, a gente pode fazer a marcação de domínio nessa vela. Só que se ela for somente aqui, o domínio careca é muito fraco, você não tem mais confluência. Aí, por exemplo, essa vela foi capaz de conseguir romper aqui, ó. Se ela conseguiu romper essa primeira vela da reversão, ela rompeu a sua extremidade e fez mais uma vela, pode ser verde ou vermelha. Essa vela aqui é a nossa primeira vela após o rompimento. Então aqui confluenciou de novo, que é o domínio de vela careca e o domínio também da primeira vela após o rompimento. Daqui já começou a ficar mais forte para sua operação. Mas também ela não é uma vela de força, porque vela de força tem que fazer o rompimento e a confirmação, só que seria essa vela aqui, ó. Aí seria essa vela que seria a vela de força. Aí você pode fazer a marcação de domínio também. Então, no meio dessa pernada, você pode identificar vários tipos de domínio de acordo aí com o seu compreendimento. Por exemplo, aqui, vamos identificar essa vela da reversão. Essa vela da reversão, ela somente pode ser a vela da reversão, mas se você tem mais confluência, se você conhece aqui o canal, você sabe que essa vela aqui não é somente o domínio da primeira vela da reversão. Então, vamos identificar o que ela é também. A gente pode ver que ela conseguiu fazer o rompimento. Rompeu essa vela aqui, que é a primeira vela da reversão. Então, se conseguiu romper e confirmar, é uma vela de força verdadeira. Só que fica atento com o gap. Essa vela aqui não é uma vela verde, é uma vela vermelha. Que se a gente for marcar aqui o fechamento e a abertura, não está alinhada. Porque o fechamento dessa vela verde está aqui em cima e a abertura dessa vela vermelha está aqui embaixo. Então está errado. A abertura tem que ficar alinhado certinho com o fechamento. Então aqui, como a gente vai fazer a correção? A gente marca aqui a abertura dessa vela. E se você observar que o fechamento está aqui em cima, quer dizer que está errado. Você tem que fazer essa correção. Então aqui, na verdade, essa vela não terminou aqui. Ela terminou um pouquinho mais abaixo. Aí você faz essa correção e você consegue observar que ela vai ser uma vela vermelha bem pequenininha, bem fininha, mas é uma vela vermelha. Então isso vai mudar totalmente a sua análise. Aqui ela não é vela de força, ela não conseguiu fazer o rompimento do domínio da primeira vela da reversão. A vela da reversão aqui, ó, vela da reversão, conseguiu romper e confirmar essa vela sim é uma vela de força verdadeira. Então a gente pode marcar como vela de força. E também a gente pode confluenciar que essa vela aqui é um domínio de vela careca. Que lembra que eu falei? Domínio de vela careca. Quando a gente encontra o fechamento dessa vela e a abertura dessa vela. Se nessa divisão não tiver pavio ou no fechamento ou na abertura, você pode fazer a marcação de domínio de compra. Então aqui confluenciou que é um domínio de vela careca e também confluenciou que é uma vela de força, que ela faz o rompimento e consegue dar uma continuação. Rompeu o quê? Essa é a vela da reversão, rompeu a extremidade. Então, conseguiu romper e confirmar. Essa vela é a vela de força e também é um domínio de vela careca. Então, essa marcação, a gente já tem duas confluências para a gente fazer aqui na nossa marcação. Aí, como eu falei em outro vídeo, vai ter casos que vai ter tanta confluência, vai ser vela de força, vai ser primeira vela da reversão e também vai ser a primeira vela após o rompimento. Aí vai ficar muito forte a sua marcação para no futuro você poder fazer a sua operação. Vamos fazer vários exemplos aqui. Vamos identificar tudo aqui e ver quais marcações a gente pode fazer. Por exemplo, aqui, essa vela é a primeira vela da reversão. A gente pode marcar domínio de venda aqui. Só que vamos observar o que mais ela é.
ela é uma vela de força? Ela, sim, conseguiu dar continuação, só que essa vela aqui não foi capaz de romper nada. Não rompeu nenhuma vela da reversão, nenhuma extremidade de vela da reversão. Então aqui você não tem leitura de vela de força. Vamos somar mais confluência. Aqui a gente tem a primeira vela após o rompimento? Não temos. A gente tem também a primeira vela após o rompimento de domínio careca? Também não temos. Então aqui essa vela aqui, esse domínio de venda, é muito fraco. Então se, por exemplo, faz algum padrão, faz aqui, sei lá, um padrão de continuação, vou operar para venda aqui. Essa venda aqui, que você operar nessa vela aqui, vai ser muito fraco, porque esse domínio vendedor, ele é fraco, ele não é forte. Nem forte, nem médio, nem nada. É fraco, muito fraco. É somente a primeira vela da reversão. Então, para você pegar uma operação aqui, vai ficar muito ruim. Possivelmente você pode tomar um loss, porque mesmo você fazendo certo, aqui esse domínio é fraco, não é forte. Mesmo aqui fazendo um padrão de continuação, entrando aqui para domínio de venda, então tem conexão com a força vendedora, porque essa conexão não é forte, é uma conexão fraca. Então a sua operação, mesmo estando certinha, pode dar loss por causa disso. Você tem que saber identificar um domínio forte do gráfico. Vamos identificar, por exemplo, aqui, fez a reversão, vela verde, vela vermelha, a gente pode fazer a marcação de domínio vendedor nessa vela aqui. Conseguiu fazer a marcação? Vamos observar o que ela consegue fazer. Ela consegue fazer o rompimento da primeira vela da reversão e ela não consegue dar uma continuação. Então, ela conseguiu fazer outra reversão. Então aqui a gente não tem leitura de vela de força e também não temos leitura de primeira vela após rompimento, porque essa vela verde aqui não conseguiu romper nada. Então aqui é somente a primeira vela da reversão. Então essa vela aqui é um domínio fraco, não adianta nada fazer qualquer tipo de operação aqui, qualquer padrão, que vai dar muito ruim, porque é somente um domínio da reversão. Não tem mais confluência aqui na sua operação. Então vamos buscar mais exemplo aqui. Essa vela de compra aqui é um domínio forte ou não? Fez aqui a reversão, vermelho para verde é uma reversão, a gente pode marcar aqui, ó, domínio comprador. Você pode jogar lá na frente. Aí vamos identificar se essa vela verde aqui, se é domínio comprador, é um domínio forte. Já conseguimos identificar que ela conseguiu fazer esse rompimento. Então essa vela anterior vermelha conseguiu romper essa vela verde, conseguiu romper a sua extremidade, o pavio da sua abertura. Então se conseguiu romper e fez mais uma vela aqui, essa vela aqui é a primeira da reversão, então a gente pode marcar aqui. E também ela é a primeira vela após o rompimento. Então aqui a gente confluenciou duas coisas, e sempre que for a primeira da reversão e a primeira vela após o rompimento, somente com essas duas aqui é muito forte para você poder fazer a sua operação. Aqui essa vela aqui, a anterior, conseguiu romper essa vela da reversão, então essa próxima vela aqui é a primeira do rompimento. Ela confluenciou também, que é a primeira da reversão. Então reverteu de vermelho para verde, é a primeira vela da reversão. E aqui também não tem vela de força e não tem vela careca também. Então aqui é somente a primeira da reversão e primeira após o rompimento. Essa vela aqui é muito forte para você fazer a sua operação. Aí quando fizer algum padrão aqui, você pode pegar a operação. Mas aqui ficou muito ruim, porque aqui qualquer tipo de operação que fizer vai dar alvo. Porque a gente tem aqui esse topo, que a gente tem vela verde e vela vermelha, a gente pode fazer a marcação. Nesse caso, a gente não pode marcar o pavio, porque esses dois pavios estão em simetrias. E quando os dois pavios aqui estão em simetria, a gente faz uma retirada de pavio. A gente sabe que esses dois pavios não existem mais, então a gente pode marcar somente esse topo, que é somente aqui essa vela vermelha. Então a gente pode marcar aqui. Então toda vez que a gente tiver leitura de compra, só que retrair aqui, vai ficar fraco. Então, por exemplo, se essas duas velas aqui fosse um padrão de continuação, a gente não poderia pegar essa continuação, porque aqui está fraco, que já deu alvo nesse topo, também já mitigou essa order block, a gente sabe que é uma leitura mais avançada de Forex, aí você pode colocar todas as confluências a seu favor, todos os seus filtros de entrada para observar se é uma operação forte ou não. Então, para não ficar muito longo o vídeo, vou acabar ele por aqui. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Então, estou te esperando nessa próxima aula que estiver aparecendo para você. Então, bora para a próxima aula e tamo junto.